Bem, boa tarde a todos. Então, a gente vai dar início agora a mais uma rodada de apresentações. Nós temos agora a professora Melina e a professora Francisca, que vão conduzir os trabalhos, nesse horário das 13h30 até as 14h30. Então, serão 4 apresentações. Lembrando apenas aos estudantes, que são 10 minutos de apresentação e mais 5 minutos de arguição. Então, eu passo a palavra para as professoras, para que vocês possam já chamar os trabalhos. Melina? Boa tarde, Melina. Boa tarde, Francisca. Boa tarde, Deise. Boa tarde, queridos e queridas alunas e demais participantes dessa sala. É com muita alegria que a gente começa os trabalhos. Só uma pergunta, Deise. Você vai chamar os trabalhos, né? Não precisa a gente chamar... No caso, vocês que chamam. Melina está com a lista aí, Melina? Está sem o áudio. Só um minutinho. Você pode chamar, porque minha lista aqui... Tem alguma ordem especial dos 4? Pela numeração? Na ordem que está no PDF, que eu Isso. enviei para vocês. Eu tô com os trabalhos abertos, não com o PDF. Deixa eu pegar então. Mas naquela programação, deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Você não tem, não, Deise? Eu posso chamar eles. Então, por favor, você chama. Eu posso chamar o primeiro, enquanto depois vocês... enquanto a gente localiza, isso. Isso. Vou ter que abrir aqui. Certo. O primeiro trabalho é a utilização de TEDx como facilitadoras no ensino remoto de Química. Os participantes do trabalho já estão presentes? Sim. Sim? Então, vocês vão compartilhar a tela, Emanuel? Isso, já vou colocar aqui. Certo. Só um minutinho. Tá bom. Tá aparecendo? Tá sim. Tá sim, Manuel. Tá sim. Pode começar já? Ou... Pode começar. Não, pode começar já. Então, certo. Uma boa tarde a todos e a todas. Eu faço parte do programa Residência Pedagógica do curso de Licenciatura em Química do Campus 2, da Universidade Federal do Paraíba. O nosso trabalho se intitula A Utilização de Tecnologias Digitais da Informação e Comunicação como Facilitadoras no Ensino Remoto de Química. Esse trabalho é composto pelos residentes Natália da Silva Tavares, eu, Emanuel Aleph da Silva Borges, Vitória S. de Aquino, Jânio Félix do Nascimento, e como colaboradores e orientadoras, Rodolfo dos Santos, Deide Pereira, Maria Bethânia Hermenegildo dos Santos e Kaline de Almeida Carneiro. Devido à crise sanitária provocada pelo número de casos do coronavírus, diversos países eles adotaram medidas preventivas para conter essa disseminação desse vírus. Uma dessas medidas foi que o ensino presencial ele deveria migrar para o meio digital. E, através disso, a atuação dos professores ela foi modificada e, consequentemente, a atuação dos residentes também deveria ser modificada. Dessa maneira, durante essa migração, necessitou-se buscar novas metodologias e estratégias que facilitassem tanto a interação quanto a aprendizagem dos alunos no ensino de Química. E a utilização de tecnologias da informação e de comunicação foram bastante essenciais nessa transição. Com isso, nosso trabalho tem por objetivo relatar nossa experiência acerca dessa utilização das tecnologias digitais de informação e comunicação para facilitar a interação e o ensino de Química nessa modalidade remota. A gente trabalhou com os estudantes de uma instituição de educação básica do estado da Paraíba, localizada na cidade de Areia, no Brejo Paraibano, com turma do primeiro ano do ensino médio. Nós montamos uma sequência didática baseada que buscava a utilização dessas tecnologias digitais da informação e comunicação e
uma plataforma que foi usada foi esse Slido, que foi usada para facilitar e dinamizar o contato com os estudantes durante o desenvolvimento do conteúdo de transformações da matéria. Inicialmente, a gente notou, durante as observações, a baixa interação que estava ocorrendo nas regências das turmas, e a gente fez uma sequência didática que visava trazer mais interação para eles e tornar eles mesmo participativos nesse processo de ensino-aprendizagem. Alinhados ao conteúdo de transformações da matéria, o aplicativo ele foi posto entre o conteúdo como uma ferramenta de perguntas e respostas interativas, onde eles poderiam entrar facilmente ou através do celular ou pelo site, no computador, e responder essas perguntas, esses quiz, esses quadros em branco onde eles podiam colocar a opinião deles, as ideias deles acerca do conteúdo. A gente poderia trabalhar com eles todo esse conteúdo e trazer debates com o que eles foram colocando. Entretanto, foi preciso inicialmente que a gente demonstrasse o funcionamento dessa plataforma para eles, para que houvesse essa adesão. A escolha dessa plataforma foi pela facilidade da utilização e da apresentação também. E ao utilizar essa plataforma, a gente observou um aumento na participação dos estudantes. Tanto que alguns estudantes que nunca interagiram com a gente nas regências, eles se aventuraram, né, a participar, utilizando essas perguntas. E como também foi importante essa utilização, pois a gente pode receber um relatório após a utilização deles, com todas as respostas e palavras que eles vinham a colocar, e a gente, analisando esse relatório, a gente poderia melhorar nossas futuras regências e trazer ainda mais relevância para o ensino desses estudantes. Com isso, foi perceptível a importância da utilização dessas tecnologias digitais da informação e comunicação no ensino de Química, pois ela facilitou a interação com os alunos e também o aprendizado dos mesmos. Além disso, o uso desse aplicativo ele tornou a aula mais dinâmica, porque proporcionou a eles que interagissem mais conosco, também deu a opção de anonimato para aqueles que são mais tímidos colocarem suas ideias expostas ali, e os estudantes eles se tornavam ativos no processo de ensino-aprendizagem. Então, contudo, a gente também vale ressaltar que a gente afirma que o professor ou os residentes que vão usar essas tecnologias, eles devem verificar se vai ocorrer essa adesão ou não com os estudantes, porque não adianta você somente colocar a tecnologia sem saber se vai ser benéfico ou não naquela determinada situação. Por fim, está aqui nossas referências. A gente agradece à CAPES, à Universidade Federal da Paraíba, ao CCA e ao Programa Residente Pedagógico. Uma boa tarde a todos e muito obrigado. Obrigada, Emanuel. Quer fazer a primeira questão, Francisca? Pode ser. Pode, depois eu falo. Tá bem. Eu gostei muito do trabalho, Emanuel, de relevância, né? Principalmente o ensino e a aprendizagem em química, né? Eu estou falando já por conta própria, que eu era uma péssima aluna em química, e a metodologia é muito importante para uma boa compreensão, né, dos conteúdos aí. Eu acho que vocês acertam na questão do recurso para poder trabalhar esses conteúdos. Mas eu gostaria de saber, como o tempo é muito pouco, né, eu gostaria de saber como é que vocês observaram que esses alunos eles obtiveram melhor aprendizagem. Que instrumento vocês utilizaram para as observações desse resultado? Tanto na interação, que aumentou devido à utilização disso, como também nas respostas deles futuras. A gente sempre passa alguns exercícios, a gente sempre trabalha algumas questões durante a aula com eles, e com as respostas que a gente foi obtendo, deu para ver que eles sabiam
boa parte do conteúdo e que foram aprendendo cada vez mais. E através do relatório que a gente recebe no final do da aula em si, de eles terem utilizado, deles terem colocado as suas ideias, e nas outras agências que a gente também utilizou, foi notório que oferecer essa interação a mais, essa possibilidade deles falarem com a gente, mesmo aqueles que são tímidos, possibilitam uma aprendizagem ainda maior. Mas minha pergunta é: isso foi sistematizado? Vocês fizeram com base em que instrumento? Ou só a observação? No momento, só observação mesmo, mas a gente até que poderia avaliar essa possibilidade. Uhum. Tudo bem. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigado. Olá, Emanuel e demais participantes do trabalho. Primeiro, eu queria parabenizar vocês por terem se mantido, né, assim, trabalhando esse semestre, né, esse ano tão difícil para todos e tão difícil para a escola também, né? Então, a minha pergunta, eu sou professora do curso de Educação Física e também coordenadora, né, de um projeto da residência pedagógica. Eu queria que você contasse um pouco mais sobre o projeto e dissesse um pouco dos canais que vocês utilizaram para trabalhar com as crianças ou com os jovens, né, na escola, se utilizaram Meet, se utilizaram encontro síncrono, se teve o WhatsApp, essas coisas, né? Quais foram além, eu sei que vocês utilizaram, né? Em específico, vocês pegaram aqui as TICs como facilitadoras, mas eu queria saber aí como é que vocês procederam no cotidiano, como é que vocês chegaram nesses alunos? Havia distribuição de material também por parte da escola? E, por fim, qual era a porcentagem, mais ou menos, de participação dos alunos nas aulas, né, de química, nas aulas, no retorno? Eu pergunto isso porque, em geral, no país, a gente teve um índice de evasão alto, não é porque eu quero criticar ou nada, eu acho que é mais para você contar um pouco do trabalho de vocês, para além dessa especificidade da apresentação. É uma ótima pergunta, porque realmente tem tido um índice de evasão muito grande, principalmente agora. A gente começou com uma quantidade boa de turmas, 30, 20 e poucos, e agora no finalzinho estava dando bem pouco, 17, 15, 20 no máximo. Isso tem sido algo que tem chamado bastante atenção e também tem trazido preocupação, né? Os canais que a gente utilizou foram o WhatsApp para manter contato com eles, com os grupos, como também a gente utilizou uma plataforma de mural que se chama Padlet, que ela sempre depois de uma regência a gente deixava lá aberto para dúvidas e também tinha um que eles poderiam colocar qualquer coisa lá. A gente sempre mantinha esses dois canais abertos para que eles entrassem mesmo em contato com a gente, se tivessem dúvidas, se tivesse alguma coisa que a gente pudesse ajudar com os exercícios, com qualquer coisa que eles precisassem. As aulas elas ocorriam de forma síncronas e quando se necessitava, tinha algum problema ocorrendo, a gente gravava e o preceptor ele mandava na plataforma para os alunos. Então, a maioria das regências foram síncronas, inclusive essa que a gente apresentou aqui, ela foi síncrona, e a gente sempre pensava na utilização dessas ferramentas de forma síncrona mesmo. Não sei se eu respondi todas as perguntas. Sim, e o material também, a escola disponibilizava material impresso para os alunos que não tinham condições. A gente sabe que no Brasil tem uma grande porcentagem do pessoal que não tinha condições de participar desse modelo remoto e a escola, a gente preparava, a escola se disponibilizava a imprimir e os alunos iam lá e buscavam esses materiais, então a gente tentava trabalhar com o livro didático que eles tinham em casa para não ter essa discrepância, tanto nos exercícios como na forma de que eles vão ver no vídeo, que eles possam ver. Então, era distribuído esses materiais impressos para aqueles alunos que não tinham condições de participar das aulas. Ok. Acho que é isso, né, Melina? Acho que sim, senão a gente atrasa as outras apresentações, né?
Obrigado, Emanuel, pela apresentação e todo o grupo pelo trabalho e pela dedicação aí nesse ano letivo tão difícil para todos nós. Obrigada, Emanuel, e os Obrigado. demais. Bom trabalho, viu? Boas férias. O próximo trabalho, né, é a Olimpíada de Programação no Contexto Remoto, uma experiência na ECIT, é assim que fala, em Mamanguape, Paraíba. Estão presentes? Sim. Cadê? Fiquem à vontade. Cleiton, bem-vindo, Cleiton. Fiquem à vontade para... Vocês vão fazer uma apresentação de slides? Isso. Ok. Bem, boa tarde a todos. Nosso trabalho é um relato de experiência de uma das atividades que a gente fez durante todo esse período de PIBID, né, desse ano. E assim, ele foi uma atividade realizada na SCIT de Mamanguape, a SCIT João da Mata Cavalcante de Albuquerque de Mamanguape. E assim, nosso grupo é formado por Carolina dos Santos, Vicente, Isabelle Melo, Samuel Almeida e eu, Cleiton Fernandes, também todos discentes. Analice de Lima, supervisora, Flávia Veloso e Thaís Kelly, nossas orientadoras. Bem, o trabalho começou com o problema que várias pessoas passaram, né, durante esse período, que foi o ensino remoto emergencial, né? E foi um desafio para todo mundo, né? E foi Tô por aqui. Opa, Tinha caído, pessoal. Boa tarde. Eu estou apresentando junto com o Cleiton aqui nosso projetinho aí. E começou assim, a gente começou logo com aquecimento, né, para a Olimpíada de Programação, que foi dividido em partes. Quem fez o aquecimento foi Samuel Almeida junto com Caroline. Samuel pode falar como foi. E a Olimpíada de Programação foi eu e Isabelle. Nossos objetivos foram promover reforço e amadurecimento do conhecimento prévio desses estudantes sobre programação e incentivar os egressos do curso, desse curso técnico, que é de manutenção, de suporte em informática, aos nossos cursos de SI e LCC, né, que é Sistema de Informação e Licenciatura em Ciência da Computação do Campus 4 da UFPB, que é em Rio Tinto. Nossa metodologia foi caráter qualitativo, já que não foram coletados dados quantitativos. As plataformas que usamos foi o Google Forms, Google Meet, Uri, Online Jude, que é um julgador online, né, onde nós colocamos os programas já, os códigos dos programas, e ele diz se está certo ou não. O Kahoot, que é um sistema de criação de quiz, né? YouTube, que foi para transmitir a Olimpíada, o cronômetro online, para medir o tempo da Olimpíada, e o WhatsApp, que foi nosso meio de comunicação com os alunos.
E a coleta de dados foi feito diretamente com os alunos durante as chamadas de vídeo. Samuel, quer falar alguma coisa? Não, assim, só complementando, né? Foi muito bacana esse trabalho da gente, porque a gente conseguiu ter um estudo realmente qualitativo ali, né? Com os alunos, foi bem legal, porque eles interagiram muito com a gente, né? Abrir câmera, chegar, conversar, tirar dúvidas sobre tecnologia, sobre futuro, né? E como a gente destacou em um dos primeiros slides, a gente teve um incentivo muito forte, né? A eles virem para os nossos cursos de graduação do Campus 4, né, que é próximo ali à região onde eles moram, né? E foi muito bom, assim, ver que o trabalho surtiu efeito na mentalidade deles, né? De avançarem como profissionais da área de tecnologia, né? Daqui a um tempo, quando fizerem Enem e tudo mais. Aí, o aquecimento, Samuel pode falar como foi? Certo. Então, o aquecimento, como o nome já diz, né? Ele foi uma preparação ali, né? Para a Olimpíada, que foi o evento mais, digamos assim, mais formal, né? Desse nosso trabalho. E a gente dividiu ele em duas modalidades, né, para tentar ser bem informal com eles e acalmá-los, né, em relação à programação. 5 minutos, beleza, vamos agilizar. Então, primeiro, a gente teve desafios de lógica de programação, né, com testes de mesa, fazer eles pensar bastante, né, longe do computador, com papel e caneta, foi muito massa isso. E a gente teve desafio com códigos, né, podia ser em qualquer linguagem de programação, a gente mandava um desafio lá para eles e eles tinham que responder e enviar. Né? Esse foi o aquecimento. E, assim, o bacana do aquecimento é que ele tirou um pouco do medo, né, dos alunos de que para ser programador precisa saber muito matemática. Eles tinham esse medo, né? Esse paradigma foi meio que quebrado, o que ajudou na Olimpíada, né? E assim, a Olimpíada foi dividida em 2 etapas, onde nós colocamos Google Forms com algumas perguntas, eles responderam, e de acordo com a pontuação, nós separamos as equipes. Eram 3 equipes, se não me engano, eram 3 equipes, e nós separamos as 2 últimas equipes que passaram do questionário, e foi feita uma dinâmica com o Kahoot, né, que foi uma coisa bem mais rápida. A gente já via o resultado na hora. Antes, eles respondiam os questionários e tinham dois colegas nossos que faziam a correção dos programas por fora para evitar que fosse imparcial os resultados. E eles Cleiton, ficavam... 2 minutos, eu acho. Sim. Bora lá. Eles ficaram bem elétricos assim e começaram a conversar com a gente, né? Foi quebrado o gelo. A impaciência deles quebrou o gelo. Resultados. Aí foi a questão nossas perguntas, né? Será que os alunos iam interagir com a gente de forma remota? E se não interagissem, como saberíamos se eles entenderiam? Né? Os equívocos por parte dos estudantes da programação, que era a questão do saber matemática ou não, que foi tirado, né, deles. A estratégia pedagógica, a forma, a ansiedade, né, causar uma certa ansiedade, vamos dizer assim, sobre saber a pontuação. Quem será que vai ganhar e tal? Foi que quebrou o gelo e fez conversar com a gente, perguntar sobre os cursos da gente. E a Cleiton, 2 gamificação. minutos. Beleza. Tá terminando já. Aí aqui algumas imagens, né, da nossa Olimpíada, tá no canal do YouTube do PIBID, Campus 4. Alguns momentos, a parte da pontuação e o Kahoot. E as considerações finais. Esse modelo de ensino fez questionar várias coisas, né? Se teríamos que fazer alguma coisa muito formal ou
enfim, a gente teve que se remoldar, né? se remoldar, né? Se adaptar. Isso, ao ensino remoto. E a aplicação da Olimpíada nos fez experienciar o impacto da metodologia bem planejada. Deu muito positivo, né? isso. É isso. É isso. Obrigado a todos. E se tiverem perguntas, estamos à disposição. Melina, você quer começar? Pode ser. Olá, Cleiton, Samuel, demais participantes. Oi, boa tarde. Olá, Isabelle. Parabéns pelo trabalho, né, e como eu disse para outro grupo, pela manutenção do trabalho e da relação com a escola em tempos de pandemia. Eu tenho uma curiosidade, né, na verdade, também um pouco. Durante esse ano letivo, como professora da UFPB, muitos dos meus alunos, cursando as disciplinas, não vou nem falar na escola que a gente está, que nossa escola os alunos não teve nenhum encontro síncrono, né? Uhum. Há uma deficiência no acesso à tecnologia, né? Então, os alunos da universidade não têm computador, muitas vezes, não têm internet suficiente, não têm uma série de elementos necessários, né, para minimamente acessar o conhecimento nessa forma remota, né? Minimamente porque, para mim, é impossível o ensino se objetivar à distância, né? Assim, na sua plenitude, né? Espero que a gente supere, né? Isso em especial a escola pública. Eu queria saber, por se tratar, né, de uma especificidade de lidar com a tecnologia, vocês, né, com a computação, etc., como era o acesso dos alunos à tecnologia de uma forma geral, computador, para poder fazer essas atividades que vocês desenvolveram com eles? Tu quer falar, Cleiton? Posso falar sobre isso? Eu posso falar. Pronto, então beleza. Assim, a gente pensou bastante nisso, né, na questão desse problema, porque, se eu não me engano, tinham feito pesquisas, não sei se Isabel e Samuel lembram, sobre o que eles tinham, né, de material, se eles tinham um notebook, se eles tinham um celular, e assim, uma boa parte tinha mais celular e tal. Aí tanto que a gente pensou mais em perguntas e respostas, né, e fazer mais, assim, o máximo que eles pudessem usar o celular e papel, melhor. Né? Aí a gente pensou em plataformas online, que eles pudessem usar navegador, que não fosse preciso muito processamento né? Deixa eu ver aqui. Tanto que usamos... não precisava de computador em si, né? Por exemplo, no aquecimento mesmo, a gente usou papel para teste de mesa. Isso. E nos programas, né, caso eles não tivessem computador, eles podiam escrever mentalmente ali, passo a passo, né, o algoritmo que eles iriam pensar para resolver o problema, né? Eles copiavam e colocavam no Google Forms, no URI, e no Kahoot era mais objetivo. Você acessibilidade para todos. Você só clicava e respondia a questão. Eu tenho uma questão. Quem não leu o trabalho escrito, talvez esteja com dificuldades de entender, não como vocês fizeram, mas o que vocês fizeram. Então, eu queria que vocês, nesse momento, aproveitassem 1 minuto e meio que ainda tem, por exemplo, para dizer o que vocês fizeram, deixar claro, de forma bem sucinta, o que fizeram, não é como, o quê? O que é que vocês fizeram? Quer que eu vou falar? Pode falar, Isabelle. Bom, boa tarde. De maneira geral, a gente fez uma Olimpíada de Programação. Uma Olimpíada de Programação, por exemplo, que já tinha acontecido na UFPB, e a gente quis trazer para a realidade desses alunos, para motivá-los e engajá-los a entrarem em cursos de tecnologia, como
Melina falou anteriormente, tem esse déficit, essa deficiência, e também muitos tabus sobre questão de programação. Então, a gente quis mostrar na prática como que seria um programa de programação, como que seria um problema de programação, e mostrar para esses alunos que tantos e tantos tabus que existem sobre isso só são tabus. E que a gente pode fazer isso sim, ter essa questão de acessibilidade, né? E resolver, por exemplo, um programa em um papel. Então, foi basicamente isso. Trazer a programação mais próximo para esses alunos através de uma atividade de Olimpíada de Programação. Perfeito. Agora está mais claro aqui para os participantes. Mas obrigada, parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Parabéns pelo trabalho. Vamos para o próximo. Residência pedagógica. Os desafios do ensino de língua portuguesa em formato remoto. Boa tarde, pessoal. Eu vou apresentar aqui. Boa tarde, Aniele. Boa tarde. Pessoal, eu já comecei a compartilhar. Tá aparecendo alguma coisa para vocês? Não, ainda não. Agora sim. Agora está começando. Agora tá? Tá. Obrigada. Eu peço que se eu começar a me estender, vocês me interrompam, porque como eu estou apresentando, eu não vejo o chat. Tá? Pessoal, boa tarde. O título do nosso trabalho é Residência Pedagógica, os desafios do ensino de língua portuguesa em formato remoto. 3 discentes compuseram esse trabalho. Eu, Anielen, Carla Beatriz e Júlia Patrícia. Fomos acompanhados em todo o processo pela preceptora da escola, Edna Nascimento, e pela orientadora, Fernanda Barbosa. Introdução. Objetivamos expor os resultados das atividades realizadas nas 2 escolas públicas em que atuamos, entre os meses de outubro de 2020 a setembro de 2021. Este trabalho, portanto, pretende apresentar uma discussão sobre a experiência vivenciada, assim como refletir sobre os desafios de aprendizados no ensino remoto. Os desafios e aprendizados. Metodologia. Com abordagem qualitativa, utilizamos como procedimentos metodológicos tanto a pesquisa bibliográfica quanto a pesquisação, já que participamos da situação a ser investigada. Com relação à pesquisação, atuamos na escola pública em 3 turmas do ensino médio, 1º, 2º e 3º ano. Como referencial teórico, consultamos autores como Moran e Nova, além de utilizarmos a BNCC como documento orientador. Ações desenvolvidas. Slides, leituras compartilhadas, exibição dos vídeos, uso do aplicativo Quiz e formação de exercício no Google Formulário. O programa de residência pedagógica é composto atualmente no campus de Mamunguape por 10 discentes. Desses 10, apenas uma participou do primeiro módulo de observação de aulas eu até me esqueci agora, que se chama, quando você vai para uma escola. Eu não vou precisar fazer porque eu estou na residência, mas as pessoas participam eu esqueci o nome que se dá, quando você vai observar as aulas. Mas, enfim, os alunos não tinham. Observação mesmo, participante ou não isso. Participante. Estágio. Apenas uma aluna participou do estágio. Mas nós não participamos, nós não tivemos essa experiência. Então, todos nós nos inscrevemos e conseguimos essa vaga na residência pedagógica, ainda com o ensino normal, não havia pandemia. Quando a residência pedagógica entrou em vigor, nós chegamos àquele choque de que ensino remoto, nós não iríamos ver os alunos cara a cara, e seria a nossa primeira experiência. Alunos do P5, do P4, chegando no P5, sem nenhuma experiência com alunos. As únicas experiências que nós tínhamos eram em seminários na sala de aula para os nossos próprios colegas. Então, foi um impacto muito grande, porque foi no início da pandemia, todo mundo muito assustado e sem saber o que fazer. Quando começamos a dar essas aulas no Residência Pedagógica, começamos na escola pública,
de Mamanguape e em 2020. E em 2021 nós passamos para uma escola técnica em Rio Tinto. Nós percebemos claramente a diferença entre os alunos da escola pública de Mamanguape e da escola técnica em Rio Tinto. Era a mesma professora, mas em escolas diferentes. Na escola de Mamanguape, nós percebíamos uma baixíssima participação dos alunos. Eles estavam ali, perguntavam constantemente sobre a lista de presença, e nós ficávamos assustados com aquilo, porque sabíamos que eles estavam ali pela presença. E nós perguntávamos, e nós percebíamos e decoramos os nomes, porque eram no máximo 3 pessoas que participavam e interagiam conosco. Então foi aquele momento assim de desânimo mesmo, mas persistindo e adotando novas dinâmicas para poder instigar a participação dos alunos. Então nós utilizávamos slides, leituras compartilhadas, exibição de vídeos, e o quiz era obrigatório. Era uma ferramenta, foi uma ferramenta essencial para que essas aulas dessem certo. Os alunos se sentiam motivados a prestar atenção na aula, porque no final nós fazíamos uma competição entre eles, para ver quem acertava melhor, quem acertava mais rápido, quem pontuava mais. Muitas das vezes dividíamos a turma e ficavam com o áudio ligado, um debochando do outro, porque tinham aprendido mais o assunto. Então, nós percebíamos que o uso do quiz estimulava a atenção ao conteúdo que estava sendo ministrado. Na escola técnica, em Rio Tinto, a mesma coisa. O que nós tínhamos na escola técnica, em Rio Tinto, era a participação mais ativa, câmeras ligadas, microfones abertos e alunos perguntando muitas coisas do conteúdo, que nós não tínhamos em Mamanguape. Mas a participação pelo uso do quiz aumentou consideravelmente, apesar de ser uma escola já com alunos bastante ativos, aumentou a participação. 5 minutos. Obrigada. Resultados e discussões. Crescente participação no decorrer das aulas, mais ênfase de participação no momento da aplicação de um quiz. Peço perdão, aqui está com quiz, está com S, mas é com Z, me perdoe. Os alunos sentiam-se desafiados a disputar quem respondia corretamente mais rápido o quiz, o que estimulava que tivessem mais atenção à exposição do conteúdo. E nós percebemos também a diferença entre as duas escolas no que se refere à participação dos alunos. Considerações finais. Como eu falei, dessas pessoas que estavam no residência pedagógica, apenas uma entre 10 havia participado do estágio. Os outros adquiriram a experiência no residência pedagógica. E falando com nossos colegas que fazem um estágio, muitos deles não tiveram a mesma experiência que nós. Nós tivemos uma experiência no residência pedagógica mais aprofundada do que o estágio. Porque além das aulas que nós ministrávamos, a preceptora nos acompanhava de perto na produção dos slides, na separação do conteúdo. Nós tínhamos reuniões com a professora orientadora do programa Residência Pedagógica. E além disso, nós dávamos aula no dia, e no dia seguinte, nós abríamos um plantão pedagógico via WhatsApp, um grupo de WhatsApp com a turma que foi ministrado o conteúdo e os alunos que deram a aula. Então, nós passávamos conteúdos, disponibilizávamos os slides, fazíamos quiz também pelo grupo de WhatsApp, mandávamos memes relacionados aos gêneros textuais que foram estudados, enfim. Nós participávamos ativamente no grupo de WhatsApp após a aula. Então, nós percebemos que o programa de residência pedagógica tem contribuído de maneira significativa no nosso processo formativo, nos proporcionando refletir sobre questões de ensino e vivenciar a prática pedagógica por meio da imersão na sala de aula, experiência essencial para nós, futuros professores de língua portuguesa. Além disso, diante do contexto pandêmico atual, essa experiência tem nos apresentado, para além dos desafios do ensino, as vantagens e desvantagens de uma específica modalidade, o ensino remoto. Inclusive, eu lembro de uma cena bem clara. Nós tínhamos, como eu falei, na escola em Mamanguape, o nome de 3 alunos decorados porque eram participativos, os outros mal falavam. E aconteceu de uma aluna não participar mais, e nós ficávamos assim com saudade dela, porque eram 3, faltou uma, só ficaram 2. E a professora procurou saber, a preceptora, a professora da escola,
o que havia acontecido, e ela disse que não estava conseguindo carregar o celular, e a professora comprou um carregador e deu a ela. E ela voltou a participar das atividades, enfim. Foi algo que marcou muito assim, a minha participação no Residência. Essas são as nossas referências, e muito obrigada. Obrigada, Aniele, parabéns pelo trabalho. Eu queria conversar um pouco com você sobre essa diferença entre as escolas, né? Quais eram as principais diferenças entre as escolas? Como se vocês tiveram acesso, né, para saber como é a estrutura das escolas, né? Se tratava da mesma professora, talvez se tratasse da mesma idade dos estudantes, mas eu diria que há uma diferença grande na participação também quando se trata das diferenças das escolas, né? Vou dar um exemplo. A gente atende no Residência Pedagógica a Comunidade da Penha. Ali a gente, uma grande parte da comunidade, ela provém de ocupações do litoral sul, que participa das aulas, né? São a maioria das crianças que não tem endereço, que não tem número, que não tem CEP. Né? Então, a gente não muitas vezes, o acesso, né, à tecnologia informática é muito menor. Diferente do estágio que a gente realiza numa escola que é no bairro dos Estados, com a mesma série, né, com praticamente as crianças da mesma idade, mas há uma diferença estrutural, né, e de condição de vida das próprias famílias das crianças. Então, nesse sentido, eu queria que você comentasse um pouco se essas diferenças também fizeram parte daquilo que vocês observaram quando mudaram de uma escola para outra. Sim, muito, muito mesmo. A escola de Mamanguape estava sem estrutura. Eu acredito que, quando eu falo sem estrutura, é realmente sem estrutura. Choveu, o teto da escola desabou, os alunos estavam assistindo aula de forma remota, por isso que a escola estava funcionando. É tanto que depois ela teve que ficar fechada, a escola em Mamanguape, e os alunos tiveram que ser remanejados para outra instituição, porque aquela instituição iria entrar em reforma. Então, era uma escola, assim, com alunos mais carentes e uma escola com estrutura precária. Já em Rio Tinto, era uma escola disputadíssima. Os alunos que entravam ali, eles submetiam-se a exames e era uma escola técnica bastante disputada. Na cidade, é uma referência, o Colégio Buriti. Então, era uma escola, atualmente, uma escola totalmente diferente da de Mamanguape. Os alunos com conhecimento também mais avançado do que os alunos em Mamanguape, mais participativos, mais engajados, e também nós percebíamos que o acesso à internet, o acesso a esse meio de comunicação era muito melhor. Muitos alunos faltavam na antiga escola porque não tinham acesso, não tinham como estudar, não tinham como acessar a internet e participar dessa forma remota. Já os alunos em Rio Tinto não tinham esse problema. Apesar da escola, não chegou ao meu conhecimento. Se a escola disponibilizou chip, Wi-Fi, não chegou ao meu conhecimento se ela fez alguma coisa nesse sentido. O que chegou aos nossos conhecimentos, assim, que nós podemos observar, é que os alunos deixavam de participar em Mamanguape, muitas das vezes justificavam pelo WhatsApp, não pude participar por isso, porque nós tínhamos esse diálogo, e em Rio Tinto nós não tínhamos essa reclamação. É tanto que nós tínhamos 25, 30 alunos em Rio Tinto, em Mamanguape, 15, 12. Eu não tenho perguntas, Aniele e demais alunos, mas só assim, dizer da importância que é, principalmente para quem está iniciando na pesquisa, né, fazer uma avaliação das variantes, né, porque a questão social, econômica, social, ela diz muito dos resultados da pesquisa. Então, o que a professora Melina chama a atenção, a gente vivencia isso na pedagogia do campo, nas escolas do campo. Eu sou do curso de pedagogia, com área de aprofundamento em educação do campo, e muitos dos nossos alunos não têm como participar das aulas. Eu estou falando da universidade, eu não estou falando das escolas do campo, né? Então, imagine as escolas do campo ou escolas nessa situação em que você menciona aqui. Então, não dá para comparar, entende?
dá para a gente refletir sobre essas realidades que há entre uma escola e outra. Mas comparar seria injusto, porque as condições da escola técnica não é bem... Mamanguape é técnica. É técnica, é um IF lá, não é? Isso. É o Instituto Federal, né? Então, não dá para a gente comparar. Vamos logo desmistificando essas ideias de que a gente tem que estar comparando. A gente tem que ler uma realidade, em cima daquela realidade a gente faz as reflexões. E nesse aspecto aí vocês fizeram demais, tá? Eu só estou chamando a atenção para que nós que estamos aí enveredando pelo caminho da pesquisa, nós que eu digo, nós estudantes, né? Nós PIBIDs, nós residências, então é importante a gente fazer essas reflexões aqui. Parabéns pelo trabalho, viu? Obrigada. Obrigada. A própria prática, né, pedagógica demonstra o quanto a estrutura, a carreira dos professores, as condições sociais impulsionam a possibilidade de estudar. É incrível, incrível não, né? É necessário que isso seja de acesso a todos. Vamos para o próximo, vivenciando a Escola Cidadã Técnica Integrada Estadual Daura Santiago Rangel. Eu vou apresentar, o Luiz aí ele vai colocar o slide. Mateus, Oi, tá super baixo o seu áudio. vocês estão me ouvindo bem agora? Piorou. Tem um fonezinho? Mas deixa eu ver se eu consigo arrumar aqui. Tá bem baixinho. Pessoal, boa tarde. Só para contextualizar, eu, Luiz e Matheus, a gente é a dupla que vai apresentar o trabalho vivenciando a escola, né, Daura. Aí, inicialmente, ele vai apresentar tanto a apresentação do trabalho, como o tema, os integrantes, a introdução e a metodologia. Depois ele vai passar a palavra para mim, para eu falar sobre os resultados e as discussões, as considerações, as referências e o agradecimento. Aí, nisso, eu já vou deixar os slides aqui apresentados, tá bom? Obrigado. Vocês estão me ouvindo bem agora? Assim melhorou. Vocês estão me ouvindo assim? O Luiz está... Nossa, tá bem. Não, tá muito baixo. Matheus. Tá abaixo ainda? Vocês conseguem ouvir? Eu consigo com esforço. E agora, vocês estão me ouvindo bem? Melina, está dando microfonia no seu. Vocês estão me ouvindo bem agora? Mateus, talvez, se você tiver de fone, isso seja um probleminha no fone. Deixa eu tirar o fone aqui. Agora, melhorou ou tá do mesmo jeito ainda? Tá bom? Ainda não. Ai, meu Deus do céu. Assim, não tá bom, mas eu consigo ouvir. Não sei se vocês escutam. Porque se tiver muito ruim assim mesmo, o Luiz, ele pode... Vocês estão me ouvindo agora melhor? Tá melhor. Tá melhor agora? Vou ter que fechar aqui. Melhorou um pouco. Vou deixar o celular bem perto, assim. Então, a gente vai apresentar o nosso trabalho, né? Vivenciando a Escola Cidadã Técnica Integrada Estadual Daura Santiago Rangel. A equipe é formada comigo, por mim, José Dérico Matheus Nascimento Monteiro, Denise Donati, Luiz Trajano, Eve Caroline. A nossa preceptora é Axelino, com a orientação de Sérgio Bolton Barcelos. Então, na introdução do nosso resumo expandido, a gente vai expor como é que foi a nossa vivência no espaço da escola, né, CIT
Daura Santiago Rangel, dentro dessa conjuntura remota que a gente foi sujeitado a experienciar. O nosso foco foi como que essa experiência acabou pautando alguns aspectos dos nossos projetos de pesquisa, ensino e extensão, né, como que a forma remota impactou a aplicação e condução desses projetos. Bom, a nossa metodologia foi baseada nas pesquisas etnográficas, no caso, a observação participante dentro das aulas, no caso, o meu projeto que versava sobre educação física, com a minha participação nas aulas de educação física, nas aulas de sociologia, outros projetos como o da Denise, que falam sobre cinema também. Então, assim, todos os nossos projetos, das mais diversas áreas de conhecimento, tinham como proposta metodológica essa observação participante. Porém, pelo fato de ser uma perspectiva remota, tudo isso teve que ser adaptado. Então, assim, muitas das pesquisas que envolviam contato com os alunos, alguma elaboração de entrevistas, teve que ser adaptado, né, para modalidade remota. Numa tentativa de a gente aprofundar o nosso contato com os estudantes, a gente criou um Instagram, né, o sociologizando, @sociologizando.daura, né, onde a gente, ao compreender a pertinência do Enem nas aulas, né, coisa que a gente vem aprendendo, coisa que a gente percebeu na observação participante, a gente pensou esse Instagram, que ele versava fundamentalmente sobre temas concernentes às demandas públicas atuais, feminicídio, direitos LGBTQI+, luta antirracista. A gente dava uma breve explicação sobre autores centrais dentro do estudo sociológico, Maquiavel, Marx, Adam Smith, enfim. Agora eu passo para o resultado de discussões e conclusão com o meu amigo Luiz. Obrigado, Matheus. Realmente é o que Matheus resumiu bastante os resultados e as discussões, né, que foram muito sobre as problemáticas e também as estratégias feitas pela escola que a gente conseguiu notar. Inicialmente, diversas, né, problemáticas do atual contexto de ensino-aprendizagem foram ficando evidentes desde o nosso processo de extensão de 2020. Uma delas foi o aumento considerável da evasão escolar, como também já foi abordado em outros trabalhos. Outra foi também a dificuldade também de conexão à internet e a própria também participação dos estudantes na aula online. Outro ponto também que a gente conseguiu notar foi que a capacidade também dos professores e também das professoras a se adaptarem foi outra questão muito latente, sendo que muitos também deles arcaram com seus próprios recursos, né, de aquisição de dispositivos tecnológicos como mouse, teclado e afins para a realização nas aulas de forma online. No ECD também, no Daura Santiago Rangel, a gente conseguiu observar duas configurações de ensino remoto. Uma na forma pelo Google Meet ou Google Sala de Aula, e a outra por meio também de cartilhas, que foram disponibilizadas aos estudantes que não tinham acesso realmente à internet em casa para terem as discussões de feito da sala de aula dessa forma. Nisso, as aulas dentro dessa plataforma, né, do Google Meet e também do Google Sala de Aula, a gente conseguiu notar também que possibilitaram uma menor capacidade de relação dialógica entre o professor e professora e os estudantes e as estudantes. Também a gente conseguiu ver uma certa ausência de privacidade por parte até dos estudantes, porque é um fato, né, que muitos que tinham até o celular para ver as aulas, a maioria deles tinha um celular, mas era dos pais, né, que isso impedia, infelizmente, assuntos de suma importância como educação sexual serem abordados, né. O último tópico aqui que eu coloco foi uma significância que também foi a perda da qualidade das aulas dentro dessa modalidade, né? Porque além do desgaste físico, emocional dos estudantes e professores, a gente também está nessa crise, né, econômica e social decorrente da pandemia, que isso também, além de impactar os próprios docentes e discentes, também impactou as famílias desses estudantes, que também, infelizmente, contribuiu para a evasão escolar. Passando para as considerações finais, para a gente encerrar minha fala, de modo geral, a gente conseguiu ver que, apesar desses vários problemas que foram colocados, né, a escola ainda Daura, no período remoto, junto também com os docentes e a organização da escola,
traçando muitas estratégias para contornar os desafios dessa educação remota. Foram evidenciados até, como Matheus muito bem falou, possibilidades de inovação de mecanismos de formação de tecnologias de informação e de comunicação, como o Instagram, né, por parte dos integrantes do PIBID. E também, a partir disso, a gente conseguiu também ver que houve também modificações no ensino-aprendizagem, sobretudo nessa exposição das aulas, né, e na adaptação dos educadores, educandos e estudantes também ao modelo remoto, tal como foi as aulas no Google Meet e também as formas de cartilha. Um exemplo também disso, né, foi realmente a criação da conta do Instagram, como o Matheus falou. Em resumo, a experiência que a gente consegue ter, né, foi muito singular em nossa formação, apesar também de ser cercada de desafios, já que, né, pandemia, nesse momento atípico. Indo agora para as referências, são essas 3. A base que a gente usou foi a da autora Ana Maria, sobre o direito à educação no ensino médio em tempos de pandemia. As outras 2 foram sobre mais pesquisas qualitativas, que foram realmente recursos muito bem usados durante esse momento. Uma da autora Rosália e outra da Liliana. Indo para os agradecimentos, eu acredito que primeiro agradeço a Matheus, realmente encarou esse trabalho comigo aqui apresentando. Seguidamente, por Denise e Eve também, que foram 2 colegas ótimas para trabalhar também esse trabalho. Marcelo também, Sérgio Barcelos também, que foi o nosso orientador do PIBID, que é outro orientador excepcional, que trabalha muito bem no PIBID. A professora também aqui, essa aqui é a professora preceptora da Instituto da Hora Santiago Rangel, que sempre esteve muito acessível às nossas demandas e muito aberta. De modo geral, também agradeço a todos, a UFPB, a CAPES, também a equipe daqui, né, presente, que todos comprometeram muito bem com o trabalho. E, por fim, agradeço mesmo. Obrigado a todos. Oi. Eu gostaria que o grupo voltasse àquele último slide antes das referências, por favor. Pronto, estão conseguindo ver? Sim, Luiz, porque tem uma parte aí que vocês colocam assim, que vocês dizem assim, de modo geral, pode-se ver que, apesar de vários problemas que a escola enfrentou no período remoto, os docentes, juntos com a organização da escola, traçaram estratégias para contornar os desafios da educação remota. Vocês chegaram a ver essas estratégias? Quais são essas estratégias? Acompanharam alguns resultados ou não? Eu posso responder, Luiz? Pode sim. Eu depois posso complementar a palavra. Então, muitas dessas estratégias foi buscar... Muito baixo. Foi buscar deixar a aula da forma mais interativa possível. Então, assim, nas reuniões do Google Meet, buscava-se sempre a comunicação com os alunos. Em termos de metodologia, isso resultava assim que as aulas fossem muito mais expositivas, que a ideia de seminários fossem muito mais exploradas pelos professores. Então, assim, as aulas, além de expositivas, eram sempre buscando que os alunos falassem, mesmo compreendendo as circunstâncias, né, que ele mencionou, a falta de privacidade, muitos deles estarem utilizando os celulares dos pais, enfim. E os resultados dessas técnicas dava-se numa maior participação dos alunos, seja pelo chat ou também pelo microfone, pela webcam. Ok. Só para... pode continuar. Aí você completa na outra pergunta. Queria dar parabéns para o trabalho de vocês, né? Em especial a necessidade que a gente tem da manutenção da sociologia, da filosofia na escola, né? Porque são conhecimentos essenciais para que a gente aprenda a pensar a realidade. E aí, nesse sentido, eu queria perguntar para vocês
como foi trabalhar com temáticas tão importantes, né, como, por exemplo, a temática LGBTQIA+, a questão do feminicídio, né, na escola, com alunos do ensino médio, em tempos que a gente está vivendo esse obscurantismo, esse retrocesso causado por um governo genocida. Então, inicialmente, para complementar a última pergunta, a gente ficou vendo muito as estratégias, né? Foi durante a semana que tinha nas próprias aulas, né? Que a professora aqui se disponibilizava, a organização das aulas, que tinha aulas de nivelamento, aulas com os pais. A gente conseguia realmente ver, eles estavam traçando realmente estratégias para realmente seguir da melhor forma possível o período remoto, como também Matheus falou, usando vários recursos tecnológicos, slides animados, enfim. Sobre a pergunta, um pouco inseguro, né, trabalhar realmente qualquer questão fora do aspecto, sei lá, hegemônico, é muito realmente inseguro trabalhar isso, como também a gente expôs aqui. Muitos estudantes que têm acesso à internet é o celular dos pais, e eu me lembro muito também que a professora aqui já falou que muitos pais não discutem, por exemplo, não se colocam para discutir, mas só pegam algumas vezes a parte de uma discussão que foi feita e trazem para a escola, para tipo, vocês estão doutrinando os alunos, são que, tipo, né? Não é na realidade que acontece, é realmente toda uma organização para abordar aquele tema, sobretudo questão do ensino médio, né? São adolescentes, estão ainda encaminhando agora para a fase adulta. Eu acho que é isso, não sei se eu respondi bem. Assim, Respondeu. Altura e pressão já seriam temas difíceis de se tratar em sala, certo? Agora, no ensino remoto, as coisas ficam ainda mais difíceis. Uma das coisas que possibilitam, né, a explanação de temas tão centrais na conjuntura que a gente está vivendo nesse momento é a prevalência do Enem e de como que esses temas dialogam com questões do Enem. Então, já o fato do Enem ter essa centralidade dentro do modelo atual do ensino médio, ele possibilita, mesmo que ainda de uma forma restrita, a gente levantar e lidar com esses temas ainda, entende? Isso mesmo. Excelente observação, Matheus. Muito bom, e dizer que independente da dificuldade, é nossa função social que esse conhecimento entre na escola, em especial na escola pública. Né? É nossa obrigação, né? Combater e formar aquilo que há de melhor no ser humano, né? Combater o machismo, a homofobia, enfim. Parabéns pelo trabalho de vocês, pela coragem. Isso. Muito bom, gente. Muito bom estar aqui. Acho que a gente termina, né, Melina? Sim, acabou a nossa participação. Prazer em conhecê-la, Francisca. Igualmente, Melina. Muito bom, gente. Olha, convido vocês a estarem na pesquisa, sabe? Se envolvendo muito com a pesquisa, porque o Residência Pedagógica e o PIBID antes de tudo, não são projetos de pesquisa, mas se não tiver pesquisa, não anda, né? Então, as observações feitas por vocês são mais que pesquisas, né? Geram novos objetos aí para os trabalhos de conclusão de curso de vocês e trazem muita contribuição para a tão sonhada transformação da sociedade, né? Eu fico muito feliz de ver vocês participando ativamente dos projetos do Residência, do PIBID, de pesquisa, de extensão, enfim, participando ativamente da UFPB. Em tempos tão duros. A gente, ano que vem, se encontra, né? Novamente. Isso. Obrigada, Deise. Tchau, Deise. Até depois. Muito obrigada, Melina e Francisca, pela participação de vocês, pela colaboração, né? Disponibilidade de estar aqui, né? Junto com a gente. Né? E eu vou terminar essa gravação para começar a próxima, vou interromper essa daqui. Aí